Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, neurocientista, e hoje eu vim falar sobre a depressão de novo. Até porque surgiram algumas dúvidas no vídeo passado que eu postei aqui, que vocês também podem estar entrando aí dando uma olhada sobre o que eu falei. Naquele vídeo eu falei sobre aspectos comportamentais que envolviam o estresse e a depressão, e nesse vídeo eu quero falar mais sobre os estudos que a neurociência tem trazido a respeito de o que é a depressão do ponto de vista da neurociência, o que está acontecendo no cérebro de uma pessoa depressiva, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou focar principalmente na depressão, nos episódios de transtorno de depressão maior, tá? A depressão é um dos transtornos de humor e ela é dividida basicamente em dois tipos. A gente tem os casos de depressão maior e a gente tem os casos de transtornos bipolares. Eu não vou tocar aqui no assunto dos transtornos bipolares, vou ficar só com o assunto da depressão maior, que é a maior causa de incapacitação das atividades pessoais no mundo atualmente. Então é um assunto extremamente relevante. É, Inclusive é um mal tão grande, na verdade, que um estudo da Organização Mundial da Saúde fez uma estimativa que nos Estados Unidos, lá em 96, né, teria gerado um prejuízo aí para a economia de 60 bilhões de dólares, né? Então, o que é a depressão maior, né? O que ela se caracteriza pelo quê? Basicamente, quais são os sintomas, né? Na verdade, a depressão maior ela está relacionada com uma perda de interesse, né? É, Sustentada por pelo menos um período aí de 2 semanas, ok? E essa perda de interesse ela deve vir acompanhada de pelo menos outros 4 sintomas depressivos, certo? A gente tem entre esses sintomas alterações no peso ou no sono, também alterações no movimento, né? Então, é um sentimento de lentidão ou de agitação. A gente tem também a questão da pessoa ficar fadigada ou ficar extremamente sem energia, né? Ela perde totalmente a energia dela. Tem um sentimento envolvido com a depressão, que é o sentimento de inutilidade ou de culpa excessiva. E também temos as dificuldades de concentração e os pensamentos, né, de morte ou com intenção suicida também, que são bem característicos desse transtorno psiquiátrico. Então, essa é a parte, né, dos sintomas, como que você faz para identificar se a pessoa está passando por um evento depressivo maior, certo? Ela precisa estar passando por esse distúrbio por pelo menos algum tempo, então pelo menos umas 2 semanas para caracterizar um evento, tá, de transtorno depressivo. E, enfim, a depressão, do ponto de vista científico, ela é uma combinação de fatores genéticos e de fatores ambientais, ok? Então, os estudos sugerem que uma pessoa que tenha depressão, um familiar com depressão, um familiar próximo, né, de primeiro grau, tem uma chance de desenvolver depressão de 1,5 a 3 vezes mais chances de vir a ter um episódio depressivo do que a população em geral, ok? Então, esse é um aspecto é, hereditário bastante forte que a gente observa no transtorno depressivo. E a gente também tem as questões ambientais, que estão relacionadas principalmente a eventos que acontecem, a episódios de transtorno depressivo que acontecem depois de algum evento muito estressante na vida da pessoa, certo? Bem, do ponto de vista da química do cérebro, o que está acontecendo ali dentro do cérebro de uma pessoa depressiva? A gente tem principalmente dois neurotransmissores que a gente chama, duas substâncias ali que fazem a comunicação dentro do cérebro, que estão relacionadas com os transtornos depressivos, principalmente a norepinefrina e a serotonina, que é muito falada, né, a respeito da... Quando a gente está falando de depressão, as pessoas costumam falar bastante sobre a serotonina. Ela tem um papel bastante estudado e bastante comentado, né, a respeito da depressão. Enfim, mas qual que é o papel da serotonina e da norepinefrina nessa história toda? Basicamente, a gente entende que a norepinefrina e a serotonina estão envolvidas com o processo de depressão por conta de dos tratamentos que a gente tem disponíveis para depressão. Então, quais são os medicamentos e como que é a forma que eles agem, né, no cérebro.
Então, um dos principais tratamentos para depressão, um dos principais tipos de medicamento que a gente tem são aqueles que a gente chama de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que fazem com que a serotonina ela fique agindo mais tempo no cérebro. Ali, na realidade, não vou entrar em muitos detalhes para não ficar um vídeo muito complicado, mas a ideia principal é, se a gente tem uma quantidade, uma concentração maior disponível ali de serotonina no cérebro agindo, a gente tem sentimento de um maior sentimento de bem-estar e um alívio dos sentimentos depressivos, ok? Tanto isso vale para serotonina quanto vale para norepinefrina e algumas outras substâncias que a gente também chama aí de neurotransmissores, tá? Como por exemplo a dopamina é uma outra substância que também está envolvida no transtorno depressivo, mas não vamos focar tanto nesse aspecto do medicamentoso, da forma como que esses fármacos agem no cérebro, ok? Esse não é tanto ponto, mas é só para ter uma ideia de que existem essas substâncias químicas que elas estão desbalanceadas de alguma forma no cérebro de uma pessoa que está passando por essa situação, né? E isso tem consequências, inclusive, na estrutura do cérebro de uma forma geral. Porque o que acontece? O que os remédios, né, que vão aumentar ali a disponibilidade da serotonina, por exemplo, vão fazer no cérebro da pessoa? O remédio ele vai atuar, ele demora para começar a atuar, né, na verdade, uma das principais reclamações, né, uma das principais dificuldades que a gente tenta vencer com a farmacologia hoje em dia é a questão de que um remédio para depressão, quem já passou por um tratamento sabe, tipo, ele começa a agir depois de 4 a 6 semanas que você inicia o tratamento, e a gente precisava de uma explicação, mais ou menos, para tentar entender por que demora tanto para que esse remédio comece a fazer efeito, né? Acontece que o nosso cérebro, ele é extremamente plástico, né? A gente tem um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade, que tem a ver com a capacidade do nosso sistema nervoso de mudar ou alterar a sua função e a sua estrutura de acordo em resposta a algum estímulo que esteja ali presente ao longo de um determinado tempo, né? Então, a presença desses fármacos faz com que a estrutura e a função de algumas regiões cerebrais sejam alteradas, e com isso a gente consegue ver um efeito terapêutico duradouro sendo estabelecido aí ao longo do tempo, ok? E algumas das regiões do cérebro que estão envolvidas com o processo cerebral, com o processo da depressão, são tanto o córtex pré-frontal medial, que a gente chama, né? Ele tem uma redução do seu volume, então ele tem uma diminuição do seu tamanho, né? E ele também faz parte de um outro circuito que envolve uma outra região do cérebro que a gente chama de cíngulo anterior e a amígdala, tá? São outras duas regiões do cérebro. Esse circuito, ele é cheio de receptores para serotonina, certo? E a ausência da serotonina faz com que esse circuitinho dentro do cérebro ele funcione mal. E estudos já mostraram que esse circuito no cérebro em específico está relacionado com a extinção de afetos, sentimentos negativos. Então, se você tem aí um circuito no cérebro que é responsável pela extinção de afetos negativos que não está funcionando muito bem, é natural você pensar que essa pessoa pode vir a desenvolver um quadro depressivo no futuro, ok? E lembra que no outro vídeo também eu comentei que havia uma relação entre o estresse e a depressão, que também vem sendo cada vez mais estudada pela neurociência, não só do aspecto comportamental, mas também do aspecto farmacológico, né? A própria serotonina ela é responsável por induzir a produção de uma outra substância que a gente chama de BDNF, que vem de uma sigla do inglês para fatores neurotróficos derivados do cérebro. Basicamente, é uma substância envolvida na produção de novos neurônios, ok? Porque a gente já constatou também que mesmo em cérebros adultos acontece a formação de novos neurônios, né? Antes existia uma crença de que o cérebro adulto, na verdade, a gente nascia com uma quantidade de neurônios e a gente só perdia neurônios ao longo do tempo porque a gente não criava novos neurônios, né? Essa ideia caiu por terra, a gente descobriu os fenômenos da neuroplasticidade
e da neurogênese adulta, né, da formação de novos neurônios ao longo da vida adulta. Então a serotonina ela promove, né, a presença ali da serotonina promove a formação de novos neurônios numa outra região do cérebro que a gente chama de hipocampo também. E a formação desses novos neurônios está relacionada com a diminuição do estresse em si. Então, tá aí uma outra evidência, um outro ponto de vista, um ponto de vista mais químico, mais estrutural do cérebro também, para falar da relação entre o estresse e a depressão. Então, o manejo das situações estressantes, uma maior inteligência emocional, uma forma de lidar melhor com os eventos que acontecem no nosso dia a dia pode ser uma forma preventiva da gente, uma forma protetora contra os transtornos de depressão também. Então eu espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante para vocês. Eu acredito que tenha trazido bastante informação que geralmente a gente não vê por aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, pode me mandar privado também, que a gente pode conversar a respeito desse assunto, se você quiser saber mais. Se você tiver dúvidas, você também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E falando nisso, eu preciso responder a dúvida que surgiu num outro vídeo anterior, sobre se existiam alguns remédios naturais, né, que a gente pudesse usar para depressão. E eu andei pesquisando e eu encontrei que parece que existe um composto numa erva, que é chamada de erva de São João, que acabou se tornando um medicamento, ok? Muito utilizado principalmente na Alemanha. O segundo medicamento de origem mais natural, assim, a gente pode dizer, bem entre aspas, utilizado para o tratamento da depressão. Só que a eficácia desse remédio ainda, ela não a eficácia dela perto dos outros tratamentos, que são os tratamentos mais tradicionais, ela ainda não é muito bem estudada e o seu mecanismo de ação ainda também não é muito conhecido, mas imagina-se que ela funciona mais ou menos como aqueles antidepressivos clássicos que eu citei, como os inibidores da recaptação aí de norepinefrina e de serotonina também. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, deixem seus comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.